Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Vamos lá, né, para a gente entender um pouquinho melhor esse PET 8. É claro que eu não vou dar as respostas explicitamente, né, como alguns devem estar esperando, mas implicitamente ou talvez até na cara eu vou dar algumas. Vamos lá. Primeira dica que eu posso te dar, na questão assim, de Enem, você não lê o texto antes, não. Lê primeiro a questão. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos, respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e esses animais é o filo, o reino, a classe, a família, a espécie. A espécie a gente já sabe que não é, porque senão seriam todos seres humanos. Beleza? Mas quais são os animais? Eu não preciso ler o texto, não. Mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta e grilo. Beleza? Todos eles são o quê? Artrópodes. Invertebrados, né? Não existe necessariamente o grupo dos invertebrados, mas a gente já sabe que não está no mesmo filo que o nosso sequer, né? Por quê? Porque o nosso é dos vertebrados. E realmente já existe esse filo, o nosso, né? E aí, a única relação que existe comum entre eles e nós é que somos animais. Beleza? E animal é o quê? Pronto, aí já está a resposta, né? Não é possível que você não saiba. Não é? É o filo animal? É o reino animal? É a classe animal? É a família animal? Não é possível. Vamos lá, questão 2. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados. Vamos lá, se é unicelular e procarionte, é Monera. Como se, professor, todo procarionte é Monera, tá bem? Mas se está causando uma infecção, é bactéria, não é as árqueas, né? Porque a árquea é de vida livre, tá bem? E aí, vamos lá. É vacina? É antivirais? É fungicida? É vermífugo ou antibiótico que combate bactéria? Primeira coisa, tem gente que vai falar, professor, vacina podia combater. Pode, mas vacina toma-se antes da infecção. Depois da infecção não adianta mais a vacina, tá bem? Então a vacina ela previne, ela evita, não é? Ela evita. O que sara, soro, tá bom? E aí nós temos 4 tipos de soros aqui. Os antivirais, os fungicidas, os vermífugos e os antibióticos. Fácil, né? Eu já grifei aí, tá a resposta dada para você. 3. O uso prolongado... Peraí, vamos lá, professor. Você falou que tem que ler primeiro a questão. Vamos ler. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como... Vamos entender primeiro, então, a gente tem que ler primeiro aqui o que aconteceu nessa infecção dessa córnea, né? Quem que causou? O que causou? O uso prolongado de lentes, uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representa fatores de risco para o aparecimento de infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória na córnea. Essa ceratite é causada por bactérias, a gente já sabe lá pelo texto que a gente leu. Para interromper o processo da doença é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação. De modo geral, os fatores de riscos, diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo. De um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade de mitose do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. Vamos lá. A quais características gerais das bactérias se deve essa infecção? Vamos lá. A grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico como a melhor opção
processo aeróbico como a melhor opção desses micro-organismos para obtenção de energia. B. A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade do aparecimento de formas resistentes. E o processo anaeróbico da fermentação como a principal via de obtenção de energia. A diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos. E a nutrição heterotrófica como forma de esses micro-organismos obterem matéria-prima e energia. O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos milhares de indivíduos, e a nutrição heterotrófica como a única forma de obtenção de energia e matéria-prima e energia desses micro-organismos. Letra E. O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia. Professor, você não deu resposta. Calma que vamos dar. E aí você vai ver qual que é a alternativa. Principais características das bactérias, né? São procariontes, a gente já viu, né? Não possui a carioteca, a membrana nuclear, né? Então o material genético está espalhado. Com isso, ele tem alta capacidade de sofrer mutações. Lá em cima falou essa característica, mas não é ela que garante a infecção, não, tá? Possuem apenas ribossomos como organela, não tem nada a ver com a questão. São unicelulares, como foi citado acima, né? Se reproduzem por divisão binária ou cisparidade. O que é isso aqui? O que elas geram? Clones, né? Elas geram seres iguais, idênticos uns aos outros, com muita velocidade. Isso garante que uma população de bactéria que encontrou condições de sobreviver em um local se multiplique rapidamente. Parede celular de quitina. Dá uma resistência em algumas substâncias, enfim. Podem ser aeróbias ou anaeróbias. Podem ser aeróbias ou anaeróbias. Se reproduzem por cisparidade ou divisão binária. Podem ser de vida livre, saprófagos ou parasitas. Então, tá aí a resposta. Não é possível que você não viu, não é? Vamos lá, questão 4, Enem. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando-se sua distribuição na América do Sul. A malária pode ser classificada como? Considerando sua distribuição, onde, gente? Onde? Na América do Sul. Aqui, ó. Na América do Sul. Ela pode ser classificada como o quê? Como endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. É peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. É epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. É surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. É pandemia, pois ocorre em todo o continente. Vamos entender? Peste não é não, tá? Peste ela já é mesmo, né? Toda doença é uma peste. Mas surto talvez poderia ser também. Mas surto, ele vai e vem, tá? E a malária, ela vai e vem? Não, ela acontece sempre. Então vamos entender. Principais conceitos para a questão. Epidemia, doença de caráter transitório. Não é algo perene, que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. É um surto periódico de uma doença infecciosa em dada população e ou região. Periódico, tem tempo. Né? Pode ser algo que aconteceu uma vez só, ou pode ser algo que venha de tempos em tempos, como, por exemplo, a dengue. A dengue é uma epidemia, apesar de ela estar concentrada mais aqui na América, né, do Sul, assim como grande concentração, principalmente no Brasil, mas ela é uma epidemia, porque ela vai e vem,
Tá? Ela é um surto periódico. Pandemia é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Então, a pandemia está relacionada à epidemia. É uma epidemia que aconteceu em vários países. Mas o que diferencia aí que a malária ela não é transitória? Endemia, doença infecciosa que ocorre habitualmente com incidência significativa em dada população e ou região. Está dada a resposta. 5. Vamos ler a pergunta primeiro? Sobre os protozoários ciliados bioindicadores de qualidade de água, é correto afirmar. Vamos lá, vai ter que ler mesmo, porque aqui tem características importantes, interessantes. Os protozoários ciliados como indicadores de qualidade de água têm vantagens em relação ao uso de outros organismos. A alta sensibilidade desses organismos a mudanças que ocorrem no ambiente está aliada ao seu curto tempo de geração. E isso permite gerar uma resposta mais rápida sobre a contaminação no ambiente. De acordo com Biu, os principais fatores reguladores das populações de ciliados são a qualidade e a quantidade de alimento, hábitats disponíveis, temperatura, predação, sendo o recurso alimentar provavelmente o fator mais importante. Nesse sentido, estudos têm evidenciado um acréscimo na abundância de ciliados, de acordo com a intensidade de poluição orgânica, que se reflete no incremento da densidade bacteriana. Acréscimo na abundância de ciliados de acordo com a intensidade de poluição orgânica. Sobre os ciliados, bioindicadores de qualidade de água, é correto afirmar. Protozoários ciliados representados pelas amebas, nada a ver. A ameba usa pseudópodes, né? Aquelas projeções da própria célula para se locomover, não usa cílios. O aumento da quantidade de nutrientes na água, poluição orgânica, gera uma resposta com um acréscimo na abundância de protozoário, indicando níveis de poluição. Aquele silêncio constrangedor. Apenas uma frase do texto repetida aqui embaixo. Não precisa nem falar mais nada, né? Ah, professor, mas tem outras que parecem certas. Ué, mas aqui tem uma frase reescrita do texto, só que com outras palavras. Pronto. E essa eu dei a resposta na cara, né? Porque olha lá, os protozoários ciliados são seres autotróficos? Nada a ver. O curto tempo de geração dos ciliados deve ser a reprodução sexuada denominada bipartição? Não necessariamente, que poderia ser uma vida mais longa. Os protozoários ciliados são considerados bioindicadores devido à sua alta capacidade de reprodução? Aí está um detalhe, essa aqui ela parece ser muito certa, tá? E provavelmente ela era certa. Essa aqui deve ter sido uma questão anulada na prova. Mas nós vamos marcar a que estava lá no texto lá mesmo, beleza? Essa eu dei resposta porque ela era a mais complicadinha, tá? Costuma não. De novo, Enem, né? Mas esse aqui, o texto do enunciado é pequeno, a gente lê. A produção de hormônios, como a auxina ligada ao crescimento vegetal e sua distribuição pelo organismo, são fortemente influenciados por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Então, olha aqui, ó, prendeu uma planta num relógio, né? Então, isso aqui vai ficar girando ao longo do dia, beleza? Então, aqui, ó, o sentido de girar, o mesmo sentido do relógio, né? O ponteiro vai passando nesse sentido aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina se... Vamos lá. No caso, porque quando você planta coloca uma planta assim, nessa posição, ela vai crescer assim, né? Por quê? Porque o caule
tem geotropismo negativo e fototropismo positivo, né? Então, ela vai tender a crescer em direção à luz e sentido contrário à Terra, né? Ao sentido da gravidade. Então, a gravidade concentra que alguns hormônios fazem com que ela cresça para cima. Vamos lá. Mas não cresceu. Ela cresceu em linha reta. Então, vamos lá. Se acumula, cresceria em linha reta? Não, faria crescer torto. Então, o que concentra ou acumula está errado. Beleza? E uma das outras duas que eu deixei sem marcar, que é a letra A ou letra D, é desclassificada pela própria pergunta. O experimento, né? O fato da planta do experimento crescer. Então, ela cresceu. Beleza? Então, não é possível que você não consiga ler qual das duas que é a correta. Então, é isso. Eu estou pensando, talvez vou fazer até de matemática, física e química também para lançar isso. Se você deseja isso, deixa o comentário aí, né? Segue o canal, se inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, escreve aí que você deseja isso. Porque caso contrário, eu não vou encontrar muita motivação, não. Vou fazer só da minha matéria mesmo, tá bom? No mais, com Deus, boa sorte. Até a próxima.